Amém. Glória a Deus, amém. Hoje é o dia que o Senhor fez. Apesar das nossas lutas, do corre-corre, do dia a dia, durante a semana, Deus está cuidando de nós. Como nós acabamos de cantar, Deus cuida de mim. E esse é o grande significado da nossa vida. Essa é a nossa grande alegria. O Senhor cuida de nós. Amém? E hoje, o tema do nosso culto é: não temas, crê somente. Sabe, está dando para você ver o mar, o fundo do mar? Então eu quis colocar isso para que nós possamos entender que nós estamos mergulhados nesse oceano que se chama Deus, que se chama Jesus. E eu penso que você sabe disso, mas que às vezes esquece por conta das circunstâncias da vida. Tem irmãos que às vezes falam comigo e diz: ora por mim, para Deus me dar coragem para voltar à comunhão da igreja. Nossa, coragem. Nós devemos ter postura de cristão e entender que esse oceano, que é o próprio Cristo, está todo o tempo disponível para nós. Nós não podemos estar fora desse oceano. Não podemos, porque senão começa a entrar lixo. E aí, pelas tantas, você vai me pedir para orar para que você tenha coragem para voltar à comunhão. E não é por aí. Amém? Lucas 8:50. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Não temas, crê somente. Amém? Aumenta só mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós estamos em comunhão, Senhor. E te pedimos, Senhor, esteja no nosso meio, guarda a nossa vida, nos fortaleça, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Glorifica o teu nome na tua igreja, Pai, porque justo e verdadeiros são os teus caminhos. E nós estamos aqui para aprender, para ser incentivado, para ser fortalecidos na força do teu poder, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, e amém, e amém. Jesus, a afirmação de Jesus que ele era o Messias, aumentou as expectativas do povo judeu. E eu acredito que você conheça essa passagem da filha de Jairo, que Jairo foi correndo para ele, mas ele ouviu umas notícias que a filha tinha morrido, e o Senhor falou: não temas, ela já estava morta, não temas, crê somente, ela será salva.
E o povo judeu via sempre como Jesus fazia milagres, não é? Eles testemunharam as suas curas que ele fazia, ele curava, a sua autoridade sobre a natureza, ele parava a tempestade, acalmava os ventos, acalmava o mar, ele multiplicava pães e peixes, e o seu poder sobre os demônios, ele expulsava os demônios. Esse é o Deus que você serve. Ele não mudou, não. Havia um funcionário chamado Jairo, responsável pelo funcionamento e manutenção da sinagoga. E ali no meio dos outros funcionários e no meio dos líderes, ele tenha compartilhado do ceticismo dos líderes judeus contra Jesus. Porém, um dilema pessoal o enviou ao mestre. E talvez você esteja passando algum problema financeiro, familiar, enfermidade, tantas outras coisas, e que te acaba levando para o mestre. Leve para o mestre, ao invés de murmurar. E Jairo foi atrás do mestre. E a filha desse homem tinha 12 anos de idade. E esse pai estava desesperado porque a filha estava à beira da morte. E essa jovem, que estava a esperança do futuro de sua família, era nela que estava concentrada a mudança da família, sabe? Era através desse feito que a família dela iria se render ao Senhor. Era naquela situação que o Senhor seria glorificado. E com súplicas verdadeiras, Jairo insistentemente rogou a Jesus que viesse e colocasse as mãos de cura sobre ela. Olha, amados, é o que fazemos aqui nos plantões de oração. Nós insistimos, como Jairo, nós clamamos, derramamos o nosso ser, o nosso espírito para Cristo insistentemente. A igreja não verá a glória de Deus se não for assim. Vocês lembram que tem uma passagem que diz que o reino de Deus é tomado por força? Não é deitado. Não é vivendo uma vida como se não fosse de Deus. Não é vivendo uma vida como se achasse que tudo é normal. Não é assim. Não devemos nos conformar com esse século. Se o século é de orgia, bebedice, prostituição, nós somos santos e insistentemente rogamos ao Pai. Jairo, muito insistente, com passo urgente, ele guiou o mestre e os seus discípulos através da multidão curiosa. De repente, Jesus parou e perguntou: quem me tocou as vestes? Isso está lá no versículo 45. Quem me tocou as vestes? Uma mulher extremamente doente e desesperada, havia simplesmente
tocado a orla de sua veste. Olha a situação. Jairo, desesperado, conduzindo o mestre e os seus discípulos para salvar sua filha, e de repente são todos paralisados por causa daquela mulher. Olha isso. Jairo teve que parar. E ele estava com pressa. A minha filha morre. Está à beira da morte. E o mestre teve que parar, porque alguém tocou as orlas dele. E lhe saiu virtude de cura. Jairo deve ter estremecido com a interrupção. O tempo era importante para ele, porque sua filha estava à beira da morte. Porém, o seu espírito ansioso deve ter se alegrado quando viu o milagroso estabelecimento de uma mulher que havia sofrido tanto tempo quanto sua menininha havia vivido. Ela sofria 12 anos de hemorragia e a filha de Jairo tinha 12 anos. E ele ficou desesperado, mas naquele momento de regozijo, ele viu que Jesus curou. Ele curou aqui, certamente curará a minha filhinha também. Eu vi, eu testemunhei. Seus próprios servos chegaram com a notícia trágica: sua filha havia morrido. E era tarde demais. Não tem um ditado que diz por aí que enquanto há vida, há esperança, porque depois que morre, acabou. Mas nesse caso aqui morreu e não acabou. Assim como Lázaro morreu, mas não acabou. Porque ainda que cremos, viveremos. Se você crê, você vai ver as promessas de Deus ainda na terra dos viventes, na sua vida. E naquele instante de desesperança, Jesus falou para Jairo. E ele fala para você e fala para mim nessa manhã: não temas, crê somente e ela será salva. O Senhor ajudou Jairo a voltar o foco para a fé e a esperança. Ele nos ajuda nesta manhã a voltar o foco. Ele te chama nesta manhã a voltar o foco para a fé e a esperança. Banalizaram muito o Evangelho e a nossa fé ficou lá para trás. A nossa confiança ficou lá para trás. Nós só queríamos saber de confessar e trazer a existência, como se fôssemos alguma coisa para isso. Mas nesta manhã, o Senhor te chama para voltar o seu foco para a fé e para a esperança. Eu não sei o que você está passando, porém você também não sabe o que eu estou passando. Mas você e eu vamos voltar o nosso foco. O nosso foco é a fé e a esperança que Ele está conosco, Ele está nesse negócio, Ele está nesse problema, Ele está nessa situação. É Ele quem paralisa o mar, é Ele quem paralisa a tempestade, é Ele quem te dá cura, é Ele quem te dá restauração, é Ele que te proporciona vida e vida com abundância. Amém? Então aplauda o teu Deus, porque a igreja de Jesus se alegra com a presença dele. Escapando da confusão, Jesus escolheu, olha aí, Jesus escolheu Pedro,
Tiago e João, para entrar com ele no lar desses pais afligidos pelo pesar. Deixa eu te falar uma coisa. Não saia contando sua vida. Não saia contando para todos à sua frente, como se você pudesse encontrar uma resposta em alguém. Aí eu conto para minha colega do meu trabalho aqui, que encontro com outra lá na frente, que falo tudo de novo, e que vou para lá e conto tudo de novo, e aparece outra e conto tudo de novo. Preste atenção. Jesus escolheu os 3 da confiança dele. Faça escolha para quem confiar seus problemas. Observe se essa pessoa é de oração, se tem vida com Deus, se é intercessor. Observe, não lança a tua vida aos ouvidos e nas mãos de quem não tem comunhão com Deus. Não faça isso, porque Jesus escolheu quem iria com ele. Será por que ele escolheu? Os demais ficaram fora daquela missão. Ficaram fora. Será por quê, amados? Foi isso que Jesus fez. Ele escolheu quem iria com ele, homens de sua confiança, e os demais ficaram. Os enlutados estavam no local e Jesus disse: a criança não está morta, mas dorme. Isso está no versículo 52. Quando você está em uma situação de risco, por exemplo, aquilo que mais mexe com o ser humano, dinheiro, a situação de risco, vou ser mandado embora ou não? O que você acha? Eu vou ser mandado? Ah, meu Deus, fulano me falou isso e aquilo outro. Eu acho que eu vou ser mandado embora. Ai, meu Deus, e está esquecendo que quem abriu a porta foi o próprio Deus. Mas eu acho que eu vou ser mandado embora. Aí começa a semear isso dentro do seu próprio emprego. E aí as pessoas veem o quanto você está com medo. E em outras coisas, será que meus filhos vão morrer nesse mundo? Não vão se converter para Cristo? Oh, meu Deus, será que não vai? Nunca vai se cumprir as promessas de Deus na minha vida? Vai, porque Deus, Ele é Deus. Ele cumpre o que Ele fala. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, certamente cumprirá. E compreendem isso? Ele cumprirá. Então não há motivo de semelhante à onda do mal. Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou cá. Uma hora eu estou em pé, outra hora eu estou totalmente derribado. Não há motivo. Ou você crê no Deus que você serve, que você confessa, ou do contrário, amado de Deus, você nunca verá, nunca sentirá as maravilhas do reino celestial. A criança não está morta. A criança, a situação, o emprego, o casamento, os filhos, a sua vida, a tua saúde, não está morta. Não está morta. Dorme. Mas dorme. Ouvindo isso, zombaram com descrença, assim como fazem com você e fazem comigo. Eles ouvem a nossa confissão de fé. Eles ouvem quando você fala assim: eu não sei, mas o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ponto. Ponto. Você declarou a verdade. Declarou ou não declarou a verdade? E isso entra no mundo espiritual com força, porque foi assim que Jesus combateu Satanás. Transforma essas pedras em pães. Você não está mortinho de fome? Transforma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Não foi assim? E não será diferente, nem com você e nem comigo. Jesus, então, quando entrou na casa dele, de Jairo, que estava cheia a casa dos enlutados, chorando, pranteando a morte da menina, ordenou as carpideiras. Vocês sabem o que é carpideiras? São mulheres mercenárias que pranteavam os mortos durante os funerais. Sabe, hoje as carpideiras são aquelas lojas funerárias que ficam em cima do familiar, do morto, do falecido, para arrancar dinheiro. Naquele tempo também não era diferente. Mas Jesus ordenou: saia. Estamos rodeados de carpideiras, aguardando o fechamento do caixão. Estamos rodeados deles. Eles estão esperando a tua queda. Sabe aonde você cai? Quando você apaga, deixa adormecer a tua fé, muda o teu foco, muda a tua confissão de fé. Aí o caixão está aberto. E as carpideiras, os mercenários estão prontos para ver o caixão fechar e aplaudir. E eles perderam. Eu sabia que eles iriam perder. Eu sabia, era tempo contado. Queridos, não perca o foco. Nós fizemos aniversário aqui na igreja 2 anos. Para muitos, ficaria no máximo uns 3 meses. E olha lá. Para muitos, alguns ainda estão esperando que fechem. Eu já ouvi, irmãozinho, e aí, como é que tá lá? Tá aberto? Continua? Entendem? São os mercenários torcendo para que tudo acabe. São aqueles que te mandam lá no Message: e aí, você está bem? Todos lá estão bem? Manda um abraço para eles. Está querendo saber o que está acontecendo. Está torcendo para fechar. Está falando: o caixão vai fechar. Vai não, porque nós estamos vivos, e muito bem vivos. Vivos no Espírito Santo, guiados por Ele, mergulhados nesse oceano, mergulhados nessas águas que não tem fim, águas purificadoras. Estamos aqui para obedecer o Mestre e não obedecer esse sistema mundano, demoníaco e animal. Nós não precisamos fazer réveillon em alto estilo quando o mundo todo está enlutado. Quanto irmãos nossos morreram e passaram para o Senhor, quanto familiares morreram e passaram para o Senhor, e outros que nem para o Senhor foram. Então, amados, nós estamos na visão do eterno. Não percamos o foco. Amém? Então ele ordenou que as carpideiras saíssem. Faça isso. Mande que saia da sua vida, porque eu já mandei.
E Jesus, na tranquila privacidade, segurou a mão da menina morta e disse: sabe, o plantão de oração é para isso, para você colocar diante de Deus com tranquilidade, privacidade. Você aí no teu lugar, de joelho, buscando o Criador e falando: Senhor, a tua palavra diz. E você vai ver a glória dele. Não tenha preguiça de levantar cedo, amados. Vou lhe dizer, você ganha muito. Você ganha muito. Você pode não ver, mas você está ganhando muito. A menina, levanta-te. E a menina se levantou e caminhou. E o médico dos médicos ordenou que lhe desse comida. Olha, o médico dos médicos caminha conosco. O Senhor dos senhores caminha conosco. O Rei da Glória, o Deus do sobrenatural, está na nossa casa. Ainda que a situação diga o contrário, o Senhor cuida de nós. Ele está cuidando de ti, está cuidando de mim, está cuidando da nossa casa, está cuidando do teu emprego. Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Para! Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você se entrega à situação que está te parecendo uma grande tempestade. Lembre-se que Jesus acalmou uma tempestade. Lembre-se disso. Você é cristão. Para de entrar nesse sistema mundano, demoníaco, de que esse sistema é assim. É um querendo vencer o outro, é um querendo engolir o outro, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo passar a perna no outro. E você não está nisso. Você é de Deus, você é de Cristo, você está mergulhado nesse oceano de bondade, de poder, de moderação, de amor. Então por quê? Para quê? Para que duvidar dele? Por que duvidar dele? Acaso ele é um deusinho? Quantas experiências você já passou com ele? O que ele fez para a sua vida? Olha para você hoje e lembra de você no passado. Somente o Salvador pode dar vida a todas as coisas. Ele se preocupa profundamente com você e comigo. Jesus, o nosso mestre, continua nos lembrando que ele é o nosso sumo sacerdote e que se compadece das nossas fraquezas. Tanto se compadece que ele está aqui no nosso meio falando conosco, em nossos corações. Deus é sempre distinto. Ele é sempre distinto de sua criação, pois como Criador, ele fez todas as coisas existirem. E por que é que você está com medo dessa situação? Por quê? Se é ele mesmo que faz todas as coisas e todas as coisas existirem, é ele que te dá fôlego de vida, é ele que tira o fôlego de vida, é ele que abre a porta, é ele que fecha a porta, é ele que fecha a boca dos leões. Ele faz tudo isso mesmo? Porque eu não estou vendo isso na minha vida. Volte ao teu foco na fé e na esperança, que você vai ver. Você vai ver. Tem um segredinho, amados. Começam a se moldar. Veja os teus defeitos. Comece a olhar a tua postura. Analise você mesmo. Peça a Deus para te livrar de você mesmo. Porque muitas vezes, algumas situações são criadas por nossa causa.
porque nós não nos moldamos. Nós precisa de que nós soframos essa transformação, metamorfose. A sua presença relacional é experimentada apenas pelos cristãos. Não são os mundanos, não são quem vive no mundo. Tem muita gente aqui que tem experiências com Deus, e experiências fantásticas. Nossa, que eu quando ouço, eu encho o meu coração de alegria. Experiências que são assim únicas. Então ele só tem essa experiência, ele só dá essa experiência com aqueles que são dele. Ele habita dentro de seus filhos. Você não tem o direito de duvidar da ação dele na tua vida. Quer ver? 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Nós pertencemos a Ele, somos santuário dEle. Foste comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, se somos santuário dele, e se fomos comprados por um alto preço, diga-me, o que temes? O que temes? Sois propriedade exclusiva dele. Olha aqui, eu vou chamar você para um exercício de fé. Eu vou falando e você vai glorificando o teu Deus no teu lugar. Mas eu quero ver boca aberta, glorificando, mesmo que, nossa, bispa, se você me ouvir falar, eu vou falar e vou cair de tanto cansaço. Amados, tenha reação. Tenha reação. Sabe por quê? Você é santuário de Deus. Santuário comprado com alto preço, preço de sangue. Olha aqui, essa residência, você é residência do Espírito Santo. Ele exerce sua posse, provisão, amor, operação, direção, ensino e amizade pessoal. Amizade pessoal. Glorifica a Deus, aplauda o teu Deus, porque você é importante para Ele. Você é importante para Ele. E tudo isso, quando você abre o Salmo 139, você vai encontrar com grande amor, com grande zelo. Ele tem por nós e nós continuamos desconfiando da sua ação em nossas vidas. Ou então nos colocamos naquele pódiozinho de vítima. Meu Deus, eu sou uma coitada. Não sou coitada coisa nenhuma. Eu sou filha do Deus vivo. Não sou coitada. E nem você é coitado, coitadinho, porque que me humilham. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Porque você está sentado no último lugar, porque ninguém olha para você. Um dia Jesus vai falar assim: filha, por favor, sente no primeiro lugar. Isso não é tão importante para a gente aqui não. Sabe, porque eu já passei muito dessas experiências. Muitas vezes
mas eu sabia que era Deus. Era Deus não querendo que eu me ajuntasse com aquele povo, com aquele grupo que não cogitava das coisas de Deus, tinha forma de Deus, porém não era com Deus. Falavam que viviam com Deus, mas não viviam com Deus na prática. Glorificavam a Deus com seus lábios, mas o coração estava muito longe. Estavam mesmo a fim de andar com seus vestidos longos, arrastando pela igreja e fazendo boquinha. E Deus não me queria nesse meio. E aí me perguntavam, por que você não está lá no meio deles? Porque eu não pertenço a eles. Eu pertenço a Jesus. Mas eles são os populares da igreja. Quem disse que eu quero ser popular? Pois o próprio Cristo falou, a ninguém conteis o que aconteceu aqui. Ele próprio falou. Então para que eu tenho que andar de salto alto e com o rosto bem petecado de maquiagem e de brincões desse tamanho, como me sugeriram algum tempo atrás? Por que a pastora não bota um vestido caído no ombro, um colarzinho, um batom vermelhinho, saltinho alto? Pra quê? A sainha mais curtinha. Vocês acreditam que falaram isso para mim, me sugeriram isso? Uma sainha mais curtinha, assim, acima do joelho. Mas para quê? Porque você tem que se diferenciar, você é a pastora. Engraçado, Jesus era o mestre, amiga. Minha irmã, Jesus era o mestre, andava junto com os seus discípulos e na hora de ser preso, os guardas falaram para Judas, quem é o mestre? Todo mundo ali é igual. Quem é ele? Aquele que eu beijar a face. De tão parecido que o mestre era com seus discípulos. Não sei de onde tiraram esse inferno dessa vaidade que desfoca o povo de Deus só na moda, na moda, na moda. Porque você tem que andar assim, eu quero ser parecida com Jesus. Eu não quero ser parecida com o sistema. E nem você. Contente-se com quem você tem e pare de chorar a vida. Para de ficar choramingando pelo canto. Porque o povo de Deus andou 40 anos no deserto e não houve um rasgadinho nas suas vestes, nem desgastou as suas sandálias, porque Deus proveu. Ele queria ver dependência do povo dele nele. Ele queria ver essa dependência, e é essa dependência que eu chamo a igreja a ter, dependência em Deus, não é no sistema mundano, demoníaco, animal. Não é essa dependência, é a dependência celestial. E a pastora, por acaso, precisa aparecer aqui sexy, com roupinha caída no ombro, com argolas exorbitantes, de boca pintada de vermelho, de salto desse tamanho? Vou me sentir uma palhaça. Eu sou de Cristo, eu sou de Deus, e ninguém vai mudar essa essência. Amém? A forma como você vê Deus irá determinar, e muito, a forma que você vê Deus, o seu estilo de vida. A forma que você vê o teu Criador vai determinar o seu estilo de vida. Pense nisso. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos de ter neste vaso, nesta residência, um poder sobrenatural. Nós não precisamos ter palha e feno, vestidinho caído no ombro, argola e vestidinho acima do joelho e saltos altos. Nós precisamos sim
ter a essência do poder de Cristo em nossas vidas. Eu não estou dizendo para ninguém andar desarrumado não, tá? É para andar arrumadinho. É bom, faz bem, mas pelo amor de Deus, aqui nesse púlpito não tem Jezabel. Aqui tem pastora Deusimar guiada pelo Espírito Santo. E eu creio que as ovelhas que aqui estão são ovelhas de Cristo, marcadas com o seu selo, o selo da vitória, o selo de propriedade exclusiva dele, para andarmos lado a lado, clamando e invocando o nome de Jesus e evangelizando na terra e no mar as grandezas do nosso Pai. Amém? Amém, glória a Deus. Deus nos deu seu projeto, o seu projeto eterno, que não inclui vestidinho acima do joelho, nem caidinho no ombro. Ele nos deu seu projeto eterno. E quando seguido com humildade e obediência, nos dá a maior qualidade de vida que um coração humano pode vir a conhecer. Vocês sabiam disso? E eu vou repetir. Deus nos deu um projeto eterno. E quando seguido com humildade e obediência, nos dá a maior qualidade de vida que um coração humano pode vir a conhecer. Ele nos deu esse projeto eterno. Então, tiremos o foco do projeto mundano, demoníaco e animal. Voltemos ao projeto eterno de Deus. Ele nos convida a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então você tem ou não tem que estar ali se achegando confiadamente ao trono da graça de Deus? Mesmo que você não precise naquele momento, você tem que ter uma vida de oração, você tem que se achegar ao trono da graça, porque surgirá em algum momento a necessidade desse poder operante na tua vida e na minha vida. Então, se você não tiver nesta busca, não tiver humildemente na presença de Deus, como é que você vai encontrar socorro imediato para a situação adversa que aparece na tua vida? Não vai. Mas ele diz que se achegue a mim, se achegue ao trono da graça, e você receberá misericórdia e achará socorro para as horas da necessidade. Amém? Amém? Então, eu te convido a ficar de pé. Aqueles que não podem ficar, não fiquem. Mas eu te convido a ficar de pé diante de Deus. E essa sua fraqueza, esse desânimo, eu quero que você coloque diante dele nesta manhã essa sua fraqueza, esse desânimo, essa situação contrária na sua vida, e com insistência, assim como fez Jairo, rogue a Deus, coloque diante dele, porque você vai ouvir a voz do teu Senhor. Não temas, crê somente. Amém? Amém. Irmão Genilson, vem à frente, por favor. Volte para sua casa restaurado, em nome de Jesus.